Olá, eu sou Rosana Lúcio, psicanalista, terapeuta cristã e pastora, e nós estamos aqui com uma série O que você fez com o que Deus te deu. Eu espero que você tenha assistido os episódios anteriores, onde nós temos falado e explorado sobre a parábola dos talentos e entendido o quanto essa palavra pode ser prática para as nossas vidas, o que nós podemos colocar em prática, o que precisa ser mudado e transformado dentro de nós. Eu sempre tenho dito, eu acredito em você, eu acredito naquilo que você carrega e eu sei que isso pode ser resposta para a vida de alguém. Então eu quero te pedir que você esteja curtindo esse episódio de hoje, esteja ativando o sininho para que você possa receber as notificações dos episódios que serão lançados e que você também compartilhe essa mensagem de fé, de esperança, de identidade para alguém que esteja precisando. Vamos gerar vida no nosso meio e eu conto com você. Hoje, no episódio anterior, nós falamos muito sobre a questão da comparação. E ainda dentro disso, eu quero fazer umas perguntas para você. Você se considera grato pelo aquilo que você tem? Você é alguém que mais agradece ou mais reclama? Você é alguém que mais agradece pelo aquilo que você tem ou pelo aquilo que você tem alcançado? Ou você sempre está dizendo aquilo que você não tem, aquilo que você não pode e aquilo que você não consegue fazer? Outra pergunta também, você tem hábitos ou pessoas que te diminuem constantemente? Talvez nos seus relacionamentos, pessoas que têm acesso à sua vida, ou você mesmo sempre está tendo pensamentos que estão sempre te diminuindo, estão sempre te comparando, ou convívio com pessoas que estão sempre te comparando, como você educa seus filhos, como você cuida da sua casa, como está a sua vida profissional? Será que estamos colocando limites ou será que nós estamos focando mais aquilo que essas pessoas estão dizendo sobre a nossa vida e sobre o nosso respeito? Essas perguntas vão dizer muito, vão dar muito um norte de qual nível que você se encontra. E hoje eu quero continuar lendo Mateus 25 a partir do versículo 16. Lá diz assim, a palavra diz assim, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles. Ou seja, ele multiplicou com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebeu 2, multiplicou, negociou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse versículo está falando sobre a questão de negociar, sobre ação, sobre atitude. Aqui nós vemos que aquele que recebeu até o maior valor, a maior quantidade, a palavra fala que ele já partiu, ou seja, ele já teve uma ação. Ele não ficou olhando, esperando, passivo, esperando alguém para ajudar ele, esperando alguém para ensinar o caminho, esperando talvez uma boa oportunidade para que ele pudesse andar, fazer, multiplicar. Aqui nos dá um sentido de ação, de alguém que pegou algo, mas que já em prol deu uma resposta. Então, será que você tem dado uma resposta sobre os talentos que vem à sua mão? Ou você é aquela pessoa que fala assim, um dia eu vou fazer, um dia eu vou obedecer, né? Um dia quando eu estiver bem, eu vou servir. Um dia quando eu estiver bem, um dia quando eu estiver com mais disposição, eu vou fazer tal coisa, ou não faço mais porque eu já não tenho idade, não faço porque eu não tenho tempo, né? Quando eu tiver mais tempo, eu vou estar fazendo. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou comprar, conquistar ou adquirir algo. Quando o mercado estiver melhor, se eu tivesse um emprego melhor, quando eu passar naquele concurso, eu vou começar a tomar uma atitude. Então nós entendemos que para que o talento venha multiplicar, é necessário negociar.
Para o talento que Deus te deu, para as habilidades que Deus te deu, para os dons que o Senhor te deu, você precisa multiplicar. E para isso é necessário atitude. Você precisa agir, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa tentar. Porque talentos não são multiplicados quando nós estamos parados. A multiplicação dos talentos não cabe mais ao Senhor, cabem a nós. Nós vivemos a vida que nós merecemos, nós temos a vida pelo qual nós estamos buscando. Então, se a sua vida não tem te contentado, significa que parte de você buscar a mudança que você precisa, buscar a mudança necessária. Muitas vezes nós somos cristãos, mas nós ficamos esperando que é o Senhor que venha fazer nas nossas vidas. Às vezes a gente tem jargões onde nós dizemos, mas Deus está no controle, Deus está cuidando da minha vida, realmente Deus está cuidando da sua vida, mas sobre aquilo que Ele já entregou nas suas mãos, cabe a você multiplicar, cabe a você dar vida, cabe a você fazer algo, cabe a você servir sobre algo. Se você já está inserido, né, no ministério, se você já começou um projeto, cabe a você perseverar. Então, quando nós entendemos o poder que nós temos nas nossas mãos e a responsabilidade que nós temos nas nossas mãos, o Senhor honra a nossa fé. O Senhor honra as nossas palavras de fé, mas também as nossas atitudes. Deus, Ele multiplica aquilo que está sendo usado. Deus, Ele multiplica aquilo que nós estamos já colocando no curso. Ele não multiplica aquilo que está parado. Até mesmo na natureza nós vemos que uma água, quando ela está parada, ela começa a morrer, ela começa a gerar morte, gerar doenças. O animal, quando está muito parado, ou até o corpo do ser humano, quando está muito parado, começa a produzir enfermidades, porque a vida está no movimento. Nós precisamos nos movimentar. Se nós quisermos chegar em algo, nós precisamos colocar em ação aquilo que talvez não estamos vendo, mas a fé nos faz movimentar por uma firme convicção, por uma visão que Deus te deu, por uma visão que primeiro está em você. O empresário, ele precisa ser o primeiro a acreditar no produto que ele está vendendo, mesmo que as outras pessoas possam não qualificar, mesmo que o mercado não seja favorável, a convicção é algo que precisa vir dentro do seu coração. É você que precisa acreditar no talento que você carrega. É você que precisa acreditar que você também pode. É você que precisa dizer todos os dias para você, por que não? Se as outras pessoas têm, por que não? Por que eu não posso mudar a história da minha vida? Por que eu não posso mudar a cultura da minha família? Às vezes, na cultura familiar, muitas pessoas falam, todas as pessoas da família são assim. Todo mundo tentou e não conseguiu, todo mundo viveu esse ciclo de derrota, e isso coloca dentro de nós um medo e uma incredulidade de pensar, por que eu serei diferente? Mas é isso que eu quero dizer para você e no seu coração, são questionamentos que você tem que dizer para você mesmo, por que não eu? Por que não eu serei o primeiro a tentar? Por que não eu serei o primeiro a viver uma nova história no meio da minha família, viver uma nova história mediante o meu passado? Por que não tentar mais uma vez? Ou por que não perseverar naquilo que eu sei que foi o Senhor que colocou nas minhas mãos? Nós sabemos e vemos tantas pessoas que são excelentes e são exemplos de vida. Por exemplo, o cientista Thomas Edison, os estudos dizem que ele tentou cerca de 1.200 experiências até que ele conseguiu inventar, até que ele conseguiu criar a lâmpada elétrica, que foi um grande sucesso em 1879. E a partir disso ele se tornou um homem muito conhecido, um homem muito visado, e até hoje nós usufruímos disso que esse grande homem conseguiu. Mas experimentar, tentar durante 1.200 vezes foi um tempo, com certeza, muito árduo, muito difícil. Quantas vezes ele não quis parar?
E muitas vezes nós podemos pensar, ele desperdiçou 1.200 tentativas, ou você também pode pensar, eu estou tantos anos perdido, já perdi tanto em dinheiro, já tentei ir atrás dos meus sonhos, mas eu já sofri tanto nos relacionamentos também, mas para conseguir foi suficiente uma vez, quando ele conseguiu, debaixo de tantas tentativas, uma vez ele chegou em um lugar e ali foi suficiente para a mudança de chave na vida dele. Eu tenho outro exemplo também, ele faleceu recentemente. A maioria de nós conhecemos, que é o jogador de futebol Oscar Schmidt. Ele foi considerado o homem que foi o maior cestinha do Brasil em basquete. A maioria de nós, principalmente o pessoal mais antigo, conhece, mas os mais jovens também, porque ele se tornou uma referência no esporte brasileiro. E os estudos dizem que ele alcançou 49.737 pontos. E nas palestras onde ele dava, ele sempre dizia: treine muito, mas muito mesmo. E quando você estiver cansado, treine um pouco mais. Ou seja, o treino, a posição, a ação vai ser determinante para a sua vitória. Quando você está agindo, você não está apenas falando, você não está apenas projetando algo futuro que vai acontecer. Deus, ele honra, eu sempre digo que o Senhor, ele coloca pessoas para te auxiliar no propósito que você carrega. Quando você se dispõe, o Senhor coloca pessoas, o Senhor traz provisões, o Senhor traz direções, Ele vai te ajudar para que isso seja possível, porque Ele é o maior interessado. Em Tiago 4,17, a palavra fala que a fé sem obras é morta. Então, é uma religiosidade quando nós oramos, louvamos, dizemos algo tão bonito, mas se nós não colocarmos em prática, é só religião, é só barulho, é só vento. E com certeza vai nos levar a um nível de frustração, um nível de tristeza, um nível de superficialidade, onde nós falamos algo, mas é de boca para fora, porque nós não experimentamos verdadeiramente aquilo que dizemos, que acreditamos, mas não praticamos. Então Deus, ele honra a sua fé e a sua atitude. Na maioria das experiências que nós vemos na palavra de Deus, o Senhor sempre levou aquele homem ou aquela mulher primeiro a falar, a se posicionar. Nós vemos que o Senhor falou que iria libertar Israel, que eles iriam passar no meio do deserto, que o Senhor, ele iria abrir o Mar Vermelho. Mas o Senhor falou, direcionou a eles para que eles fossem para aquele lugar. E ele disse a Moisés: Moisés, coloca o cajado no mar e eu vou abrir. Então Moisés precisou ter uma atitude, Moisés precisou ter uma obediência, mesmo que eles não estavam vendo nada, mesmo que ele contemplava a dificuldade. A palavra diz que ele colocou o cajado no Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abriu. Eles puderam passar aquela travessia ileso e eles chegaram do outro lado. Nós vemos outras experiências também, onde o Senhor, ali, quando o Senhor estava andando sobre o mar, quando Pedro vê aquele vulto e reconhece Jesus, Jesus convida Pedro: Pedro, venha. Mas foi necessário que Pedro colocasse o pé e andasse sobre as águas. Foi necessário uma atitude da parte de Pedro para viver o sobrenatural. Então é isso que o Senhor está falando. E eu quero deixar algumas perguntas de reflexão. O que você tem perseverado? No que você tem perseverado para conquistar algo para a sua vida? O que você pode dizer? Olha, essa área, essa questão, eu tenho perseverado, eu tenho permanecido firme. Eu não estou vendo ainda as coisas acontecerem, mas eu tenho ficado na minha posição. Eu tenho uma visão clara daquilo que eu quero chegar. E outra questão também: quais são os talentos ou quais são as áreas que você irá tomar a partir de hoje uma atitude?
O que você precisa fazer agora? O que você vai fazer? Se é limites em relacionamentos abusivos, onde você vai aprender a colocar limites, se é aquela conversa ali no meio familiar ou no ambiente de trabalho, onde você está protelando já tem muito tempo, que precisa ser alinhado, que precisa ser conversado, que precisa ser resolvido. Quais são as atitudes talvez você vai fazer com relação ao seu corpo? Quais são os exames que você precisa fazer, colocar em dia, tomar aquela medicação, aquela suplementação que você tem adiado há muito tempo? Quais são as coisas que você vai consertar na sua casa? Aquela gaveta, aquele quadro, aquela situação ali que precisa do seu agir, ao invés de você ficar esperando alguém fazer por você, você vai fazer, você não vai esperar talvez o novo chegar para se posicionar, mas você já vai colocar em prática essa palavra. Qual área, talvez na obra ministerial da sua igreja, da sua comunidade de fé, que você vai se dispor a servir? E você vai realmente falar assim, olha, eu estou à disposição, eu quero servir, eu quero colocar o meu talento à disposição de outra pessoa. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai ir de encontro e a sua mentalidade ela vai sendo transformada na medida que você obedece. Eu quero dizer para você que você não venha desistir daquilo que o Senhor tem para você. E eu acredito naquilo que você carrega. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo, momento, por essa oportunidade que nós temos de entender que é tempo de despertar, que é tempo de agir, que é tempo, Senhor, de colocar em prática tantas coisas que nós temos ouvido, tantas coisas que nós temos recebido da parte do Senhor. Que não é tempo de olharmos para circunstâncias, nem para dificuldades, mas entendermos que nós já carregamos algo e que isso é uma resposta para este mundo, que isso deve ser multiplicado, que isso deve ser gerado para a vida e que nós também iremos desfrutar de um novo tempo, de uma nova estação frutífera. Em nome de Jesus, eu oro por cada vida que está aqui do outro lado, cada família, e oro para que o Senhor alcance poderosamente no nome de Jesus. Então, que você continue aqui conosco e assista os próximos episódios. Deus abençoe.